Oi, gente, tudo bem? Faz um tempinho que a gente não dá as caras por aqui, né? Mas acontece que muitas coisas aconteceram, a gente viajou demais, final de ano, tudo rolando, e aí cá estamos de novo para falar sobre um assunto que vocês amaram e que também amam muito quando a gente fala lá no Instagram do Theo e da Manu, que é alimentação natural. Então, primeiro de tudo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram deles, né? Para saber assim, quem quer dar a N, qual é a dúvida, né? Porque eu queria entender, tipo, cara, se você ainda não começou, se você tem essa vontade de começar, o que falta, né? O que falta para você dar esse passo a mais? Então eu abri uma caixinha de perguntas lá, então galera aqui do YouTube também, quando quiserem perguntar coisas mais diretas e tal, também estamos por lá, tá? Então podem ir, vocês vão gostar, eu garanto. Mas vamos começar então falando sobre: quero dar alimentação natural para o meu cachorro, o que fazer, certo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, antes de começar respondendo as perguntas, porque eu prometi lá que eu ia responder as perguntas em vídeo, eu queria falar algumas coisas. Muitas pessoas me perguntam, tipo, posso dar, mas sem nutricionista? O que dar pro cachorro? Dúvidas, assim, que me levam a pensar que realmente ainda falta muito conhecimento, assim como me falta muito conhecimento. Mas quando a gente ainda dava ração para eles, o conhecimento que me faltava sobre alimentação natural era enorme. Então eu me identifico com isso, sabe? Porque eu não entendia, primeiro, eu via as pessoas dando osso pro cachorro, ovo cru, carne crua. Falava, esse povo é doido, esse povo é maluco. Não tem condição, sabe? Eu era essa pessoa que julgava. Por falta de conhecimento, por não entender de fato o que aquilo tinha de benefício, né? Então, assim, começo de tudo. Temos um outro vídeo contando sobre a nossa história com a alimentação natural, falando por que os nossos cães comem alimentação natural, contando todo o nosso processo. Então, corram lá para assistir também, tá? Para vocês se atualizarem sobre isso. Que foi um processo, assim, bem difícil, né, pra gente, mas somos muito gratos também por esse processo. Acho que é isso, né, que eu precisava falar de início, assim, tipo, pro pessoal ir lá, ver o vídeo, entender a nossa história. E nesse, eu quero falar mais pra você, que também se identifica com isso, se identifica como eu me identificava com uma questão de não saber o que fazer, também achar às vezes uma loucura e tudo mais. E por isso, estamos aqui hoje, né? Então, assim, gente, o Theo e a Manu, eles são acompanhados por uma nutricionista, por uma boa nutricionista. O que eu considero um bom nutricionista? Um bom nutricionista, ao meu ver, não é aquele que apenas vai te passar a dieta, tá? Aquele que vai falar, olha, seu cachorro tem que comer isso, isso e isso e ponto. Não. Um bom nutricionista pra gente é aquele que olha a rotina do cachorro, olha a vida do cachorro, olha o organismo do cachorro, passa a dieta, ainda suplementa e ainda cuida desse organismo. Por quê? Vocês vão ver lá no vídeo sobre a nossa história com a alimentação natural que fazer alimentação natural não bastou. Às vezes não é suficiente. Por quê? Porque tem um organismo doente. Então você precisa cuidar disso e vir com o alimento correto. Então, só vir com o alimento correto pode ser que não funcione. E foi o que aconteceu com a gente, né? Então vão lá para vocês saberem o que foi que aconteceu com a gente e entenderem melhor sobre isso. Então, assim, às vezes não basta, gente. Então a nutricionista tem que estar preocupada com isso. Preocupada em passar a... Você vai aparecer em tudo, eu acho. Olha lá, Nuno. Desculpa, gente. Então,
Ela tem que estar preocupada, assim, com o todo do cachorro, sabe? Ao meu ver. Hoje eu vejo que essa profissão e essa especialidade, a nutrição, é uma das coisas mais bonitas e realmente específicas, assim, sabe? Como diz o nome. Porque, cara, eles olham com tanto carinho, com tanto cuidado pra tudo. Por exemplo, a doutora Juliana, que é a veterinária do Theo e da Manu, que inclusive a gente teve consulta com ela agora segunda-feira. Agitou, tá vendo? A gente teve consulta com ela agora segunda-feira. Então, assim, cara, ela vai te perguntar como são as fezes, como são os sinais que o cachorro dá. Então, tipo, se ele arrota muito, se ele solta muito pum, se ele passa o bumbum no chão, se ele lambe a pata, tipo, tudo ela quer saber, assim, como se comporta no passeio, como se comporta em casa, logo depois de comer como antes de comer como sai pra passear, não sai, tem contato com a natureza, não tem. Então, gente, é algo enorme, é algo gigante. E assim, eu, por exemplo, não tenho conhecimento suficiente pra entender do organismo animal como um todo, entender do organismo dos meus cães, que cada um tem um organismo que funciona de uma forma, tanto que a dieta e suplementação do Theo é diferente da dieta e suplementação da Manu, em relação a quantidades, em relação aos cuidados do organismo, certo? Então, isso é importante frisar. Os cães são diferentes, então eu não tenho esse conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento geral, assim, sobre digestão, sobre absorção, sobre os alimentos em si, cada alimento, o que vai fazer no corpo, qual alimento é bom para isso, qual alimento vai suprir o que o outro faltou. Então, isso é algo, gente, que é grande, entende? Então, é muito complicado a gente querer fazer sozinho, ou pior, querer dar simplesmente arroz com frango para o nosso cachorro, ou querer dar só fígado para ele e dizer que a gente está fazendo alimentação natural e substituir a alimentação principal por essa. Porque isso não é correto. Vai faltar alguma coisa. Uma hora a conta chega. Assim como dar alimentos industrializados em excesso, que seria o caso da ração, a conta chega. Dar alimentos naturais que não seja... A Manu, filma ali ela, amor. Dar alimentos naturais que não estão de acordo com o que o cachorro realmente precisa e todo o organismo dele é algo que, assim, vai dar problema. Até se você não suplementar da forma correta. Não fizer o preparo correto. Gente, tem tanta coisa. Então, assim, eu entendo que, às vezes, muitas pessoas acham que a consulta da nutricionista é cara por valor, né? Mas eu também tenho a visão de que o valor não é algo apenas financeiro, né? Porque olha o tanto de coisa que eu disse pra vocês que ela precisa saber. Isso, assim, que eu nem tô falando, tô falando superficialmente, pra conseguir receitar uma dieta que tiraram, por exemplo, o Theo e a Manu da desnutrição, gente. Então, assim, não é qualquer coisa, entende? A minha visão a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa desse suporte. E acompanhamento é acompanhamento mesmo. Antigamente, o Theo e a Manu e eu encontrávamos a doutora Juliana a cada 2 meses, às vezes até menos. Em momentos que a gente fez dietas de exclusão, dietas que eram para entender uma coisa ou outra, dietas, por exemplo, mudança de dieta, então mudança de modalidade, estávamos na cozida, queríamos ir para crua ou para crua com ossos. Então, tudo isso requer um acompanhamento, porque, por exemplo, se você der muita gordura, pode soltar o intestino, e aí você vai ficar doido
entendeu? Achando que é uma coisa, sendo que é um pequeno ajuste, que foi além do que o cachorro precisava. Então isso é algo que precisa ser cuidado com carinho, entende? Então, ao meu ver, quando você quer dar alimentação natural para o seu cão, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um médico veterinário nutricionista que seja muito bom. E o que é bom? Tudo isso que eu tô falando pra vocês até agora, entendeu? Então, saibam avaliar. Acompanhem. Isso foi algo que eu fiz com a doutora Juliana. Acompanha o perfil no Instagram, vê se aquilo tá de acordo com o que você acredita pra sua vida. Pode parecer assim, tipo, ver se tá de acordo com o que você acredita pra sua vida, mas alimentação natural é um estilo de vida. Então, se você não vê sentido em coisas naturais, se você não vê sentido na natureza, se você não vê sentido em aproximar o cão de realmente ser cachorro, dar alimentação natural não vai fazer sentido pra você. Então também não vai fazer sentido você pagar uma consulta cara pra aprender sobre isso. Eu mesmo fico super chateada quando a consulta com a doutora Juliana acaba, né, amor? Porque, cara, eu queria, assim, que durasse uma eternidade. Eu aprendo tanto com ela. Então, assim, ela me esclarece, ela me explica. Ela tá ali com a gente, ela manda mensagem perguntando como tá, ela passou o cardápio, ela faz o acompanhamento. Então, é algo grande, como eu já falei. Acho que é a terceira vez que eu tô falando isso. Peraí, vou beber uma aguinha. Então, assim, ao meu ver, esse é o primeiro passo que eu daria, tá? Eu indico, sim, a doutora Juliana, porque, cara, ela mudou a nossa vida. Tipo, ela mudou a nossa vida, de verdade. Mudou. Sabe o que é mudar a nossa vida? O Theo e a Manu estavam na desnutrição, gente. Eles eram 2 Goldens, tá? O Theo tinha 2 anos já, e a Manu tinha 1 ano e meio, e eles pesavam o Theo pesava 23 quilos e a Manuela pesava 21 quilos. Tipo, era absurdo, era uma cintura muito fina, era uma coisa assim que começou a ser assustador, sabe? Porque começou a puxar outros problemas. Então, eu até mesmo essa semana falei pra doutora Juliana, eu falei, cara, eu sou muito grata pra você, porque eu não sei nem se o Theo e a Manu, sendo muito sincera, não tô exagerando, estariam aqui hoje se não fosse a ajuda dela, de verdade. Eles estavam indo para um caminho que a gente já não via mais saída, não via mais o que fazer, entendeu? Porque eles já estavam na alimentação natural, só que a alimentação natural sem a suplementação correta, sem o cuidado com o organismo, sem entender sobre a rotina deles e sem olhar para eles como um todo. Por isso que eu tô dizendo, busquem um bom profissional, certo? Bom, dito isso, eu poderia dizer assim que é possível, sim, vocês fazerem por conta, mas vocês teriam que estudar tudo isso que eu comentei até aqui. Então, quando você tem um cão que já tá passando por tantos problemas, com tanta dificuldade, será que você tem tempo suficiente para estudar sobre isso, saber tudo isso de uma forma que vai ser eficiente para conseguir tratar do seu cão? O veterinário existe por algum motivo e a nutricionista também. Então, eu vejo muito sentido nisso, tá? Teria essa outra possibilidade. Aí, então, passado na nutricionista, ela vai passar tudo pra vocês certinho, vai fazer o acompanhamento, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Aí vem as questões, como fazer? Porque tem pessoas que às vezes não encontram as carnes ou acham com dificuldade, ou acham que é muito caro, enfim, tem N questões, né? Falando sobre preço primeiro. Gente, quando a gente entrou nesse mundo de alimentação natural, a gente gastava mais que o dobro que a gente gasta hoje. A gente gastava muito. Por alguns fatores. Primeiro, a gente não entendia de nada, né? Então, a gente estava começando, né? Segundo, eles estavam tão doentes
que eles precisavam de coisas muito específicas. Então, eles não podiam comer frango, por exemplo, que é uma das proteínas mais baratas, certo? Isso já dificultava. Os legumes tinham que ser alguns específicos, os tubérculos tinham que ser específicos. Se eles fossem comer ossos, por exemplo, eles não iam poder comer de frango, que são os mais baratos. Então, assim, é muito complicado quando você vai começar. Só que aquilo, conforme você vai tratando e você vai aprendendo, aquilo vai melhorando muito. E hoje, a gente é muito feliz, assim, com o valor que a gente gasta pra eles, né, mensalmente. Desde o início, a gente já, mesmo gastando muito, a gente economizava, dando alimentação natural para eles. Isso porque, como eu falei, a alimentação natural é um estilo de vida. Então, você deixa de dar coisas que quando você dá a ração, você acaba tendo aquele estilo de vida. Então, com o acompanhamento da doutora Juliana, a gente conseguiu cuidar da imunidade deles de uma forma muito legal. Então, por exemplo, hoje em dia o Theo e a Manu não fazem uso de antipulgas. Isso, querendo ou não, já é menos o quê? R$300 no mês, certo? Já é menos R$300 no mês. Então, às vezes a gente faz uma conta tipo AN, ração. Não é assim, gente. Ração, põe lá. Ração, banho semanal, vacina anual, antipulgas, vermífugo a cada 3 meses. Isso quando as pessoas não dão a cada 15 dias. Que mais? Remédios, porque o cachorro começa a ficar doente. Então, Apoquel, que é muito comum. Idas ao veterinário, entendeu? Porque o cachorro tá sempre com uma otitezinha, aí vai lá o remedinho, e aquela otite que volta e tal. Então, tudo isso precisa ser colocado na conta. Quando você dá alimentação natural, é um investimento muito grande no começo, por todos esses problemas que seu cão já apresenta. Então, é claro que se seu cão estiver muito ruim, você vai gastar mais, certo? Mas é algo que, assim, você tá tratando pra estancar aquilo, pra conseguir ter uma vida mais saudável, ter um estilo de vida diferente, proporcionar pro seu cão que ele seja cachorro, proporcionar pra ele a comida que ele deveria comer, entende? Cães devem comer carne, gente. Eles devem comer carne. E, infelizmente, as rações, elas são mais ricas em carboidrato. E o carboidrato faz com que vários problemas comecem a existir, né? Então, estejam atentos, estudem, aprendam sobre o profissional que vocês estão contratando, pesquisem, entendeu? Não acredita em tudo que aparece na frente de vocês. Fiquei assustada. Mas era o barulho da GoPro. Não acreditem em tudo que vocês veem. Não acreditem simplesmente porque você viu e alguém disse. Assim como eu tô falando. Eu tô aqui dando orientações pra vocês do que eu acho que seria legal, do que se passou comigo, do que se passou com a gente. Tô falando pra vocês sobre a nossa história e sobre a minha visão. Então, assim, busquem aquilo que tá de acordo com o que vocês acreditam. Mas pra vocês acreditarem em algo, vocês precisam procurar. Vocês precisam se informar. Então, estejam mais presentes nesse mundo. Se, por exemplo, cara, quero muito dar alimentação natural pro meu cachorro, não consigo agora. Cara, tem uma opção ótima que se chama Mix, que você dá ração com alimentação natural. Só que para isso também precisa da nutricionista, né? Porque você vai estar tirando a ração, que é um alimento completo, e não basta colocar, sei lá, quanto você vai pôr, entendeu? Vocês sabem? Quanto você vai colocar de carne, quanto você vai colocar de legumes, você vai colocar mais carboidrato nessa alimentação? Então, você vai adicionar carboidrato a vida de um cão que já tem carboidrato, talvez em excesso? Tudo isso precisa ser analisado, é por isso que a gente precisa de um profissional, né? Mas muitas coisas podem ser vistas assim antes de começar a AN. Então é possível vocês começarem a ofertar mais alimentos naturais, mais proteína, por exemplo, uma carne cozida, se vocês não têm conforto em introduzir uma carne crua, por exemplo. Carne, tá? Não osso. Osso sempre cru, não pode cozido de forma alguma, tá bom?
e adicionar sem tirar a ração. E pouco a pouco vocês vão estudando, vocês vão aprendendo, dá pra marcar a consulta e assim, ir aprendendo, ir juntando dinheiro, entendeu? E se programando. A gente sabe como é difícil oferecer alimentação natural. Não é uma das coisas mais fáceis, nem financeiramente falando. Hoje a gente fica muito feliz, mas, cara, é difícil. Eu entendo que é difícil. E é difícil principalmente por entender qual é esse processo. Porque quando tá no começo e o cachorro tá muito mal, é um boom enorme e a gente fica pensando em desistir. De verdade. Então, programem-se, sabe? Estudem, vão atrás de informação, vão mudando um pouco a pouco, pegando dicas que fazem sentido pra vocês, se informando sobre essas dicas, tá? E é isso. Eu acho que é isso, né, Mo? Tipo, em questão de... quero dar alimentação natural. Por onde eu começo? É tipo, isso, né? O que fazer. Eu acho que eu acabei falando tudo que eu acredito. Agora eu vou responder perguntinhas. Cadê? Aqui. Primeiro eu vou beber água, né, gente? Hidratem-se. Minha nutricionista agradece. E meu corpício também. Tá muito aqui na minha cara? Minha coisa? Porque parece que tá vindo assim. Tá. Bom, vamos lá. Então vocês mandaram perguntas. Vamos responder aqui algumas. A primeira. Quanto se gasta por mês por cada doguinho? Hoje a gente gasta... O Vitor ali me falando quanto é. Não, eu já sabia que era 1.000. A gente gasta R$1.000 pros dois, certo? De alimentação natural. Então, a gente gasta R$1.000 com os dois apenas de alimentação. Mas ainda tem as suplementações, certo? E aí varia muito. Porque tem mês que eles estão usando mais suplementações, tem mês que eles fazem pausa, tem mês que eles usam, tipo, 6 suplementações do organismo, tem mês que eles não usam nada, só fica com ômega 3 e food dog, por exemplo. Varia muito, entende? Mas só de comida, R$500 por mês pra cada, tá? Só um PS. Por que às vezes eles usam tantos e às vezes não usam nada? Porque tem uma pausa também pra não ser excesso, porque tudo que é excesso faz mal. E porque depende de como o organismo deles está naquele momento, né? Então, como eles não vivem em uma bolha, isso faz com que o organismo mude conforme a vida vai mudando, tá? Existe alguma ração que chegue perto de uma alimentação natural? Gente, infelizmente, eu preciso dizer pra vocês que não. Na minha opinião, hoje, falando hoje, que dia é hoje? 8 de fevereiro de 2023. Não. Porque a ração é um alimento industrializado, então assim, precisa assim de conservante para ficar na prateleira, entendeu? Então assim, tem muitas coisas ali que a gente não vê dentro de um pacote de AN, por exemplo. É claro que assim, para dar alimentação natural você precisa saber de onde você está comprando, quem é esse fornecedor, a qualidade dessa carne, tudo isso também impacta, tá? Mas assim, infelizmente não, na minha visão hoje. Quais legumes eu posso dar? E aqui também tem quais legumes eu posso dar, o que dar e tudo mais. Olha, gente, no geral, cães podem comer carne, podem comer sim batata doce, batata, essas coisas. O mais indicado é carne, certo? É o que de fato eles precisam. Carne, vísceras, ossos, mas também na quantidade correta, tá? Porque senão também pode dar problema. E é por isso que eu digo da nutricionista, ela vai dizer o que o seu cão pode comer. Então, por exemplo, o Theo não pode comer cenoura de jeito nenhum, a Manu já pode, entendeu? Então, é difícil dizer o que o seu cão pode comer.
talvez você tenha que fazer um teste. Entendeu? Chuchu, abobrinha, pepino, vagem, que mais? Berinjela, beterraba, exato. Gente, um monte, sabe? Mas o que o seu cão vai responder bem e o que seria melhor para a dieta dele, talvez só a nutricionista possa te falar, porque você vai falar os sintomas que ele apresenta, os sinais que ele dá, porque às vezes coisas que a gente não pensa que são sinais são, tá? Podem indicar problema de digestão, por exemplo, lamber excessivamente assim o focinho pode ser um sinal de má digestão, né? Então, é importante a nutricionista, até mesmo se você dá ração pro seu cachorro, eu acho. Porque ela vai te ajudar a escolher a melhor ração e tudo mais. Perguntaram, podemos preparar em casa? Sim, podem preparar em casa com a receita da nutricionista. Vão ao mercado, vão ao açougue, busquem de onde está vindo tudo isso, de onde está vindo esse produto. Hoje, a dieta do Theo e da Manu é preparada pela nossa empresa de alimentação natural, que surgiu depois de um tempo da gente dar alimentação natural para eles. Vendo a mudança neles, a gente quis que outras pessoas e outros cães pudessem passar por isso, porque é transformador. Então, hoje é a nossa empresa que prepara, no caso, o Vitor, também, que tá aqui, que lidera a cozinha ali de alimentação natural. Mas a gente entrega só em São Paulo, por enquanto. Vou mostrar pra vocês. Pega ali um pacote pra mostrar como é. Então, vem assim, gente, num pacote com a refeição diária. Normalmente, quando é dieta cozida, fica inteirinho assim no pacote, mas essa dieta é crua com ossos. Então, se a gente abrir muito, os ossos furam o pacote, tá? Então, por isso que vem assim, mais juntinho. Mas vocês podem preparar em casa sim, tá? Não vou dizer pra vocês que é muito legal. E é interessante também uma boa veterinária, porque ela vai te passar o preparo correto. Da primeira vez que a gente ofereceu a N para eles, logo que a gente começou, a gente não teve essa instrução, fizemos o preparo incorreto, isso acarretou problemas também. Então, é importante o preparo correto, ver direitinho, tá bom? Muitas perguntas, as quantidades adequadas de cada alimento para atender todas as necessidades e nutrientes, como funciona, como identificar as alergias, que mais? Enfim, perguntas assim que, como eu falei, a nutricionista vai conseguir te dizer exatamente o que o seu cão precisa. Se você tem essa dúvida e você não consegue respondê-la sozinha ou sozinho, você precisa de uma ajuda médica, de quem sabe para poder te ajudar, certo? Perguntaram aqui, você complementa com ração? Altera o odor e textura do cocô? Gente, não. Pareceu até que eu fiquei brava, não fiquei brava. Mas Theo e Manu não comem ração. Não comem ração. Ração não é mais uma opção aqui dentro da nossa casa, da nossa vida e da vida que eles levam. Não é uma opção. Por todos os motivos que eu apresentei lá no outro vídeo de alimentação natural. Então, podem ir lá, tá bom? Que vocês vão saber melhor. Cão que come a N, o que usar no tapetinho de lamber todos os dias como forma de enriquecimento ambiental? No enriquecimento ambiental, você pode usar a própria comida dele, né? Então, tipo, pegar, bater, sei lá, pegar, por exemplo, a porção do fígado diária e fazer um patezinho só com o fígado mesmo, triturar e tal, e passar no tapetinho. Então, até pra treino, gente, vocês conseguem usar a própria comida. É muito mais fácil, porque a comida já tá ali, sabe? Então, sem crise, sem neura, usa a própria comida, tá? A partir de qual idade pode introduzir alimentação natural? A partir do desmame já pode comer comida. Tá bom, gente? Inclusive, meu sonho, né, amor? Quando a gente tiver outro goldinho, não vai ser agora, tá, gente? Theo e Manu já estão suficientes. Mas vou mandar a N lá pro canil, né? Pelo amor de Deus. Peraí.
Gente, tem muita pergunta. Cachorro que tem dificuldade para comer, é melhor oferecer a N apenas uma vez ao dia? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Porque talvez ele esteja tendo dificuldade para comer por uma questão, talvez, de desconforto gastrointestinal. Ou porque a quantidade de comida tá muita para ele, então ele decide não comer. Então, assim, algumas coisas podem acontecer para ele não querer comer, sabe? Então, o legal é investigar o que tá acontecendo. Se tiver algum probleminha, tratar a causa. Por exemplo, o Theo. Ele era péssimo pra comer, né, amor? Péssimo. Eu jamais pensei que o Theo gostaria de comer. E hoje em dia, minha Nossa Senhora, ele ama comer. Ele ama comer. Dá raiva até. Ele ama comer. Ele é mais chatinho assim, com frutas, legumes, carbos, né? Bolinho de aniversário da The Dog Shop, ele não é chato. Ele ama. Mas tudo que é assim, proteína e víscera e osso, gente, que é no caso, que é pra ele comer, na hora, tá? Na hora. Ele ama. Que mais? Aqui. Como foi o começo das fezes? Estamos iniciando a N crua com ossos aqui e tá bem pastoso e líquido. No começo foi ótimo, depois, lá atrás, quando a gente começou a oferecer alimentação pra eles, que eu falei que tava com o preparo errado e tudo mais, deu certo no começo, mas logo começou a sair o alimento inteiro nas fezes deles. Foi aí que eles começaram a chegar à desnutrição, porque não tava cuidando do organismo. Mas depois disso, assim, nunca tivemos problema, com exceção de uma vez que a gente fez... Foi a mudança para suína crua com asa e coxa de frango, né, amor? E a asa e a coxa, ela é muito mais gordurosa do que o pescoço, né? Então isso acabou desandando um pouco e fez, assim, o escarcéu, né? Na verdade, aqui em casa. Ficaram com bastante diarreia, mas no dia seguinte já estava tudo normal. Foi uma questão simplesmente de fazer o protocolo de diarreia e vômito que a doutora Juliana passa, tratar com chazinho, uma dieta mais neutra e pronto. E aí, dia seguinte, já tava tudo, voltou ao normal. Dá uma olhadinha com a Nutri que vocês passam, se pode ser alguma coisa do organismo do cão, que não tá trabalhando muito certinho, se talvez o osso não seja bom nesse momento, talvez voltar um pouquinho para dieta cozida para cuidar um pouco, não sei qual protocolo ela seguiria, porque eu precisaria saber um pouco mais dos sinais que seu cão apresenta, mas é basicamente isso. Falaram, preciso passar com a Nutri porque tá muito cara a consulta. Então, falei sobre isso lá no começo do vídeo, né? Eu sei que é difícil, mas, gente... Passou 5 anos na faculdade, fez especialização, estuda o tempo inteiro, faz curso de alimentação natural, entende sobre os alimentos, entende sobre digestão, entende sobre o organismo animal, sabe exatamente o que seu cão precisa. Tem um valor isso, né? Financeiro e sentimental, né? Podemos iniciar sem suplementos, sem dinheiro para o veterinário. Também já falamos sobre isso. Não indico iniciar sem suplementos, tá bom? Gente, em resumo, para fazer alimentação natural, sem acompanhamento, de qualquer jeito, dando o que você achar, dê ração, tá? Não faça alimentação natural. A melhor opção que vocês têm. Estou há 2 meses dando alimentação natural, dieta de exclusão e ainda não vejo diferença. Devo me preocupar? Estou ficando desanimada, mas ele tem exatamente os mesmos sintomas da Manu. Olha, eu diria pra você dar uma olhada no protocolo, talvez, que a sua nutricionista esteja te passando. Porque, como eu falei, se não cuidar do organismo e, por exemplo, simplesmente retirar todas as medicações, fazer um boom no corpo e só vir com um alimento que acha que seria o correto, tipo, tem alergia a frango, então só vou dar o suíno, supondo, não vai resolver, porque o organismo tá doente. Então, se atenta a isso, vê como é que tá essa suplementação, dá uma conversadinha com ela, qualquer coisa, se você não estiver se identificando com esse protocolo, busca um profissional que
que te auxilie. E é isso, tá bom? Gente, eu acho que eu respondi... Ah, e aqui, uma muito legal. Existe a N de gatos também? Gente, sim, sim. Se a gente tivesse um gato, ia comer a N, né? Ia ser muito legal. Existe sim. Gatos precisam muito também, tá bom? De alimentação natural, gente. Muito legal. É necessário fazer desmame da ração? Depende. A Manuela foi direto para alimentação natural, sem comer... sem fazer transição. E o Theo não, fez transição. Isso porque foi identificado que a ração tava, tipo assim, acabando com a vida dela. Então foi tipo, pra que eu vou fazer transição de um negócio que, cara, tá fazendo mal? Então ela simplesmente parou e foi. Então depende muito do protocolo, depende de como o cão também está e o que o veterinário vai indicar e tal, tá? Bom... o que são esses pozinhos e cápsulas que você coloca junto? São as suplementações que o Theo e a Manu tomam. Eles são manipulados. O Vitor tá mandando eu acabar o vídeo, gente. Mas é a última que eu vou responder, prometo. Eu queria responder todas, mas não dá. Tá. São manipulados com substâncias naturais para auxiliar o organismo deles. Então, suporte para pele, suporte para o pelo, suporte para alergia, suporte articular, enfim, tudo isso. Que são problemas identificados neles, entendeu? Pelos sinais que eles apresentam. E é isso, gente. Então, o Vitor já mandou eu acabar. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu amei. Eu quero estar mais aqui no YouTube, conseguir fazer mais vídeo pra vocês. É muito legal, assim. Eu acho que é um momento onde a gente consegue falar mais mesmo, assim. E eu tá aqui falando de fato pra vocês. Porque a gente conversa no direct, a gente salva destaque. A gente faz tudo que pode pra conseguir auxiliar e pra as pessoas que passam pela mesma situação saberem que não precisa desistir, né? Mas aqui no YouTube eu vejo que, assim, a gente acaba ficando um pouco mais próximo, porque eu consigo falar mais. Eu posso fazer um vídeo mais longo e tal. Então, até falar demais, já preciso terminar, né? Tá bom, então, gente. Muito obrigada mesmo. E um beijo. Nos vemos. Eu esqueci. Dá like. Isso aqui é coisa do YouTube. Dá like, curte, comenta, compartilha. Manda pros amigos, pra quem quer dar AN, pra quem não sabe. Se inscreve no canal. Façam tudo, porque isso vai motivar a gente a estar cada vez mais aqui com vocês, trazendo mais esse tipo de conteúdo, pra gente conversar mais e todo mundo aprender mais, tá bom? Então não se esqueçam disso, tá? Por favor. Um beijo, agora sim. Tchau.